Pessoal, separei uma lista aqui com 6 fundos imobiliários, 2 de galpões logísticos, 2 de shoppings e 2 de renda urbana, que são fundos que eu acredito que para 2024 aqui vai ser uma ótima opção de investimento. Salve, salve pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Olha só, esse ano de 2023 foi um ano muito bom para quem investiu em fundos imobiliários. Teve alguns fundos aí que a valorização passou de 15%, sem contar os dividendos. E agora nós estamos num cenário de queda da taxa Selic. Existe esse gráfico aqui que mostrou que na última queda brusca que nós tivemos na Selic, os fundos imobiliários valorizaram mais ainda. Só que tem um detalhe, tem uma classe de fundos imobiliários que tem a tendência de valorizar mais quando a Selic está em baixa, que são os fundos do tipo tijolo. A maioria das pessoas, quando começam a investir em fundos imobiliários, já começam com fundo do tipo papel, porque pagam dividend yield um pouco maior. Isso de fato acontece. Só que tem um detalhe, os fundos imobiliários do tipo papel têm uma tendência de lateralizar o valor da sua cota. Já os fundos imobiliários do tipo tijolo têm uma tendência de valorização na sua cota. Então eles pagam menos dividendos, só que tem uma valorização um pouco maior na cotação daquele fundo imobiliário. E pensando nessa queda da Selic aqui, pensando para o próximo ano, agora 2024, separei 6 fundos imobiliários do tipo tijolo. Pode ser uma grande oportunidade, uma possibilidade para você estar investindo. Inclusive, a maioria deles aqui eu já tenho na minha carteira. Não vou mais investir em fundos imobiliários do tipo papel e vou dar uma preferência agora para fundo do tipo tijolo. E eu vou te mostrar alguns gráficos aqui. Vem cá. Mas olha só que interessante essa tabela aqui, pessoal. Rentabilidade por segmento no ano 2023. Shoppings e varejos teve uma rentabilidade de 24,42%. Você sabe, né, que para ganhar dinheiro com fundos imobiliários tem duas maneiras. Valorização da cota, ou seja, você compra uma cota, por exemplo, por R$100, depois de 12 meses ela está a R$115. Você está ganhando nesse gap quando você faz a venda. E outra maneira é através dos dividendos. Aqui eu estou falando somente da valorização da cota, sem contar os dividendos. Isso aqui é uma média do mercado também. Fundos de fundos, 20,53. O IFIX aqui, ó, 10,72. Logístico industrial seria 10,60. Híbrido, 5,8. Escritórios, 5,57. Sofreu bastante esses fundos de escritórios. Eu tenho o JSRE, que é de lajes corporativas também. Por um bom período, esse fundo ficou em negativo na minha carteira. Recebíveis imobiliários está em 4,63 e outros 4,03. Então estamos muito otimistas aqui para o próximo ano, em 2024, com essa tendência de queda da Selic. Possivelmente os fundos imobiliários terão boas rentabilidades também, assim como aconteceu no ano de 2023. O primeiro fundo imobiliário da lista aqui, tenho ele na minha carteira, é o HGLG11, é um dos melhores fundos imobiliários que nós temos na bolsa atualmente. É um fundo do tipo tijolo que investe em galpões logísticos. São esses grandes galpões que você encontra aí em grandes rodovias, próximo a grandes cidades. Principalmente depois da pandemia, a demanda por galpões logísticos aumentou muito, né? Porque basicamente as lojas físicas tiveram que ficar fechadas por vários meses e as vendas online tiveram uma grande ascensão, né? E com isso os varejistas ou os marketplaces que tiveram os melhores galpões logísticos para fazer a logística, entregar dentro do prazo, armazenar grandes volumes, grandes quantias de produtos, os fundos de galpões logísticos investe nesse tipo de galpões que a gente enxerga por aí. Então olha só que interessante. Atualmente o preço da cota aqui está em 160,39. Esse aqui é o gráfico do último ano. A cotação sem contar reinvestir nos dividendos. O valor mínimo nas últimas 52 semanas foi de 156,57 e o valor máximo 167,84. Dividend yield aqui, ó, livre de imposto de renda, tá 9,17%, um ótimo dividend yield. Valor patrimonial por cota, ou seja, o preço justo daquele fundo, que se a gente pegar o número total de cotas emitidas aqui, dividir pelo patrimônio, o valor aqui de cada cota, o valor justo seria R$ 153,13. E hoje está sendo negociado a R$ 160,39. Só que tem um detalhe, principalmente para fundos do tipo tijolo, que é esse caso aqui, eu acredito que essa precificação aqui não está muito certa, porque a gente está vendo vários fundos aí vendendo seus imóveis 5, 10, 15, 20% acima do valor patrimonial. A gente teve uma inflação muito alta aí no período da pandemia, o preço do terreno, metro quadrado, material aumentou muito, isso acelerou a valorização desses imóveis. Agora vai ter uma auditoria, né, no final do ano, então pode ser que numa próxima avaliação esse preço aqui mude. Mas enfim, pessoal, o valor patrimonial por cota está em 153,13, logo o P sobre VP, que seria o valor patrimonial por cota, está 1,05, 5% acima do seu preço considerado justo. Só que olha só que interessante, pessoal, quando a gente pega aqui no Google, por exemplo, que é só o valor da cota,
teve uma desvalorização aqui de 0,32. Basicamente, lateralizou o valor da cota. Só que quando a gente vem aqui no investidor 10, aqui a gente consegue colocar o valor da cota mais dividendos. Então, se você tivesse comprado o HGLG11 há um ano atrás, investido R$100, hoje você teria R$ 107,95, somando dividendos mais valorização da cota, que nesse caso aqui foi 0,3 negativa. Isso que no último ano a nossa taxa Selic se manteve alta. Agora que a tendência de queda da Selic, esses fundos do tipo tijolo têm a tendência de valorização. O segundo fundo da nossa lista aqui, muito legal também, tenho na minha carteira, também é de logística, é o XPLG11. Preço atual está em R$ 106,43, mínimo nas últimas 52 semanas foi de R$ 90,01, máximo 115,53, dividend yield está em 8,59, lembrando que é isento de imposto de renda, valorização nos últimos 12 meses aqui está em 6,42, valor patrimonial por cota, ou seja, o preço justo para esse fundo seria de 110,26, logo o P sobre VP aqui está 0,96. Então basicamente, a cada R$ 96 que você investe nesse fundo, você está comprando R$ 100 em patrimônio dos ativos que compõem essa carteira. Número de cotista aqui, ó, 312 mil, é um número bem considerável também. Você pode ver que sempre veio pagando bons rendimentos aqui e no último mês pagou 78 centavos por cota. Inclusive, a data com, ou seja, a data com direito a receber proventos, é sempre o último dia útil do mês. Então, nesse caso aqui, a pessoa que comprou até o dia 30/11 já vai receber dividendos aqui no dia 14/12 agora de 2023. Então, se você comprar no último dia agora de dezembro, em janeiro você já vai receber dividendos. Eu tenho esse fundo aqui também, deixa eu ver na minha planilha. XPLG eu tenho 22 cotas. O preço hoje está em R$ 106,32 e o meu preço médio está em R$ 102,10. O HGLG11 eu também tenho aqui, ó, 20 cotas. O preço hoje está em 160 e o meu preço médio 158,21. Próximo fundo da nossa lista aqui é o TRXF11, que é um fundo considerado de renda urbana. Renda urbana, basicamente, são aqueles fundos que investem tipo em supermercados, agências de bancos, material para construção, como Leroy Merlin, etc. Então o preço atual está em R$ 107,58, o mínimo foi de R$ 101,58 nas últimas 52 semanas, máximo R$ 114,39, dividend yield muito legal aqui, ó, de 10,8. Quando a gente pega a nossa atual Selic, está em 12,25, ou seja, 100% do CDI está rendendo 12,15%. Vai ter mais uma reunião do Copom ainda esse ano, possivelmente vai cair mais meio ponto percentual. Então olha só, com fundo imobiliário aqui, assim como é livre de imposto de renda, você já está muito próximo da Selic, dependendo se você for sacar o dinheiro até acima da Selic. Aqui está o gráfico de cotação dos últimos meses, você pode ver que teve uma grande valorização depois do mês 6 aqui. Valor patrimonial por cota seria de 101,76, logo seus P sobre VP está em 1,06, 6% acima do valor considerado justo. Número de cotistas, 111 mil. Liquidez diária aqui, ó, que é muito importante também, 4.321.000 considerando os últimos 30 dias. Pensa só, tá tendo de negociação de forma diária 4 milhões de reais. Então, para nós aqui que temos pouco dinheiro, a gente vai conseguir comprar e vender esse fundo aqui todos os dias com tranquilidade. Aqui tá os dividendos, ó, a data com também é o último dia útil do mês. Então, quem fechou dia 30/11 aqui vai ter direito a receber no próximo mês. Ele vai pagar 90 centavos por cota. Vamos ver na minha carteira, o TRXF11, eu tenho 29 cotas. Então, somente desse fundo imobiliário aqui eu vou receber mais de R$ 26 agora já no dia 14. Próximo fundo também ele entra como renda urbana, é o Rio Bravo, RBVA11. Valor atual está em 111,45, mínimo de 90,21, máximo de 113 nas últimas 52 semanas. Dividend yield muito legal também, ó, de 10,55% e uma valorização nos últimos 12 meses aqui de 20,83. Pensa só, sem contar os dividendos, pessoal. Também tenho esse fundo na minha carteira, RBVA11, tenho 26 cotas. O meu preço médio está em 108, o preço atual 111,75. Valor patrimonial por cota, ou seja, o preço justo por esse fundo seria de 107,71. Logo, P sobre VP, o valor patrimonial por cota está em 1,04. 4% acima do seu preço considerado justo. Só que lembrando, a gente está na tendência de queda da Selic, esses fundos imobiliários do tipo tijolo tem a possibilidade de valorização da cota. Então tem duas questões aqui, que os fundos no final do ano fazem uma auditoria para avaliar os seus imóveis, pode ser que esse P sobre VP não esteja correto para os dias de hoje, e também esse fundo aqui pode ter uma tendência de valorização, então seria muito bom posicionar.
Seria muito bom se você tivesse comprado aqui, ó, pagando R$ 90. Inclusive, o meu preço médio tá acima disso. Então, você teria muita margem para estar comprando cota, mesmo com esse P sobre VP acima, mesmo assim o seu preço médio estaria baixo. Mas, enfim, pessoal, a data com direito a receber é o dia 30/11, último dia útil do mês, e vai pagar R$ 1 por cota. Assim como eu tenho 26 cotas, vou receber R$ 26 desse fundo. Agora, 2 fundos aqui do segmento de shoppings, que principalmente no final do ano, começo do ano aqui, tem um volume maior, etc. É o VISC11, esse fundo aqui é muito legal, gosto muito dele. O preço atual está em R$ 118,49, mínimo de R$ 100,35, máximo de R$ 125,33, dividend yield um pouquinho menor aqui, de 8,84, e uma valorização aqui no último ano de 12,53%. Sortudo o cara que comprou aqui, ó, no dia 29/3, pagou R$ 100,95 a cada cota. O valor patrimonial por cota seria de 115,36, o P sobre VP tá em 1,03. Número de cotista aqui, ó, 268 mil, e liquidez diária 4,5 milhões nos últimos 30 dias. E vai pagar aqui, ó, R$ 1 por cota no dia 14/12. Mal 11, mais um fundo de shopping que eu tenho na minha carteira aqui. Eu prefiro, para falar a verdade, o VISC11. Eu acho que é um fundo que tem uma melhor gestora e tem melhores ativos também. Mas esse fundo aqui, assim como o meu preço médio está baixo, eu pretendo deixar ele na minha carteira e aumentar a minha posição agora para o próximo ano. O valor atual está em 115,81, mínimo de 97,2, máximo de 119,69 nas últimas 52 semanas. Yield aqui 8,32 e valorização de 10,31% nos últimos 12 meses. Valor patrimonial por cota seria de 119,31. P sobre VP aqui está em 0,97, ou seja, 3% com desconto referente ao seu valor patrimonial por cota. Por isso mesmo que eu pretendo aumentar a minha posição nesse fundo aqui. Número de cotistas, 131 mil. Liquidez diária, 1,7 milhões nos últimos 30 dias. Mal 11, eu tenho 22 cotas. O meu preço médio está em 110,83. Ele vai pagar de rendimento aqui, ó, 80 centavos agora no dia 14. E aqui nessa tabela você consegue ver todos os fundos lado a lado. O tipo do fundo, segmento, preço atual, P sobre VP, dividend yield nos últimos 12 meses. Liquidez diária, que é muito importante também, e números de cotista. Lembrando que todos esses fundos aqui estão na minha carteira. Eu tenho um total de R$ 33 mil, se eu não me engano, ou 32.900 em fundos imobiliários. E no último mês pagou R$ 268, que teve uma rentabilidade de 0,88%. Na minha opinião, está muito bom porque é livre de imposto de renda. E a minha carteira atual está com mais de 60% em fundos do tipo tijolo. E agora que nós estamos numa tendência de queda da Selic, eu pretendo aumentar a minha posição em fundo de tijolo. Então é isso, pessoal. Esses são os fundos imobiliários do tipo tijolo, de vários segmentos como logística, shoppings, renda urbana, que são os fundos que eu acredito que pode ser uma boa escolha para o ano de 2024. Eu já tenho todos eles, vou aumentar a minha posição de acordo com a minha realidade, vou fazendo aportes mensais, porque eu realmente acredito que o próximo ano eles podem ter bons resultados. Lembrando que nenhum vídeo aqui é recomendação, não faz nenhum ano que eu estou investindo em fundos imobiliários, estou indo para 9, 10 meses, alguma coisa assim. É só um vídeo didático informativo que você pode utilizar como base para estudar os fundos imobiliários. Sempre é bom ler o relatório gerencial, analisar um pouco mais a fundo quais são os ativos que compõem esses fundos imobiliários. De qualquer forma, eu espero ter contribuído com você. Lembrando que eu tenho uma planilha, essa que eu utilizo aqui para gerenciar os meus fundos imobiliários. Eu deixo 100% grátis, não tem pegadinha, nada do tipo, para você poder utilizar aí para controlar os seus ativos, tá nesse vídeo aqui. Se inscreva no canal, ativa as notificações, fica com Deus e até mais.